Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo sobre potenciação. Nós vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Esse vídeo é para ajudar os alunos que têm passado por algumas dificuldades, têm recebido aí um material e está faltando a explicação. Eu sei que existem outros vídeos na internet, né, que tem com melhor qualidade, com gráficos melhores, mas é uma maneira que eu tenho visto para ajudar tanto a minha filha, né, que também está estudando em casa, como aqueles amigos, né, da nossa família, amigos dela também, que têm dificuldade em ler os enunciados, ler o conteúdo e entender, né? Então, esse vídeo é mais para estar auxiliando a esses alunos que têm dificuldade. Tem como alunos também, meus alunos, né, meus alunos também do ensino médio, que também muitas vezes têm alguma dificuldade ainda em trabalhar com potenciação, tá? Depois, de acordo com o alcance desse vídeo, a gente pode também trabalhar um vídeo sobre potenciação, deixe no seu comentário aí, de repente um assunto que ache interessante para trabalhar, até para que eu possa em algum momento estar gravando novos vídeos para auxiliar as crianças que estão ficando em casa e tendo que estudar sozinhas. Eu sei que não é fácil estudar matemática sozinho, muitas vezes é mais fácil copiar a resposta, né? E isso não traz aprendizado para ninguém, tá bom? Mas é um vídeo para realmente auxiliar os nossos filhos. Bom, dos recursos que eu tenho, a gente vai trabalhar aqui, tá? Eu vou usar um recurso bem simples, por isso que eu falei, não tem nada muito formal, mas é mais para trazer o conhecimento para eles, para que eles possam resolver as atividades com esse conhecimento. Propriedades da potenciação. Potenciação corresponde à multiplicação de fatores iguais, que se pode ser escrita de forma simplificada utilizando uma base e um expoente. A base é o fator que se repete e o expoente é o número de repetições. Então, aqui algebricamente a gente está usando letras, né? Então, o A é a minha base, o N é o meu expoente. Quer dizer, o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Eu vou trabalhar basicamente com exemplos numéricos para facilitar o entendimento. Espero que isso também auxilie você aí. Então, por exemplo, eu tenho 5 ao cubo. O que indica isso? O 5 é a minha base, né? A gente está falando de multiplicação de fatores iguais. Fatores, 5 é um fator, né? Então, vou multiplicar 5, 5 e 5. Então, quando eu tenho esse tipo de multiplicação, é porque eu posso reduzir isso a uma potência, né? Então, aqui a gente está fazendo já a potência. Base e expoente. Então, eu tenho aqui 5 vezes 5 vezes 5. Então, o 3 indica quantas vezes esta base, né, este fator vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, o 3 vai indicar isso. Cuidado, né? Muitos alunos muitas vezes ainda confundem, multiplica um pelo outro. Não existe isso. Tá? Então, eu tenho aqui 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Eu tento fugir normalmente dos números 2 e 3, que são bem comuns de serem usados nos exercícios, tá? Para não dar essa falsa impressão, né? Por exemplo, você coloca o 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é a base multiplicada por ela mesma, né? Então, é 2 vezes 2. Quando você faz isso num exemplo, muitas vezes pode dar a falsa impressão que você multiplicou o 2 com 2 aqui. E isso não é verdade. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu procuro evitar esses tipos de exemplos para não ter problema. Bom, aqui ele disse que vai resolver, né, através dos problemas de potenciação. É interessante a gente conhecer as propriedades. Eu vou estar falando de algumas das propriedades aqui. Eu elenquei 14 propriedades, tá bem? Para a gente trabalhar.
A primeira propriedade é multiplicação de potência de mesma base. Então, o que é multiplicação de mesma base? Quando eu tenho base, no caso aqui, algebricamente, é o A, e o expoente é M e M. Então, o que diz essa propriedade? Que se eu multiplicar potências de mesma base, eu somo os expoentes. Vamos verificar como fica isso. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 ao quadrado vezes, né? O vezes a gente pode fazer com um x ou fazer com um pontinho, tá bom? Aí depende de como você está fazendo. Eu vou mesclando os dois um pouquinho aqui, só para facilitar a visualização. Eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, pelo que eu entendo de potência, é 3 vezes 3. A gente acabou de ver isso. O expoente indica quantas vezes o fator, que é a minha base, vai ser multiplicado por ele mesmo. Vezes, tá vendo? Eu estou mesclando os vezes aqui, só para representar. O 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, o que eu tenho? Vou trocar aqui de uma cor. Esse 3 vezes 3 é do 3 ao quadrado. E esse 3 vezes 3 vezes 3 é do 3 ao cubo. Quantos 3 eu tenho, então? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Entenda, esse vezes aqui só está um pontinho, mas é vezes, tá? Então, eu tenho 5 13. 3 multiplicados. Então, eu tenho um 3 à quinta. É isso que a propriedade me diz. Por que sai uma adição na multiplicação? É porque eu teria que juntar todos os 3, aqui é a mesma base. Então, eu já posso usar a propriedade direta. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de mesma base, então tem aqui o 3 como base, é só somar os expoentes. Então, 3 vai ser 2 mais 3. Para você que não me conhece, eu nem falei meu nome, sou o professor Arnaldo. Eu uso o mouse para ir escrevendo, então às vezes trava. Os meus alunos acho que já estão um pouco mais acostumados dessa escrita, tá? Mas está aqui. Então, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo é 3 elevado a 2 mais 3, que é 3 à quinta. Então, esse passo intermediário não tem necessidade, eu posso já pular direto, né? Se eu precisar resolver, aí chegar ao resultado final de 3 à quinta, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81, e 81 vezes 3, 243. Aí depois, com a prática de você fazer essas contas, você consegue fazer até que mentalmente. Mas se não, vai aí, monta as continhas e resolve, tá bom? Preferência, não use calculadora, né? Evite calculadora. Treine sua mente a fazer cálculo, né? Vai fazendo manualmente. Então, primeira propriedade de multiplicação, segunda divisão. Então, aqui eu tenho a divisão de duas potências de mesma base. O que acontece na divisão? Eu subtraio os expoentes. Então, lembre-se que divisão, desta maneira que está sendo apresentada, ou uma divisão de AM sobre AN, desta maneira, em forma de fração, é a mesma coisa, tá? São escritas diferentes para se fazer a mesma coisa. É uma fração que eu estou representando, mas uma fração também é uma divisão, né? Uma relação de valores. Então, eu estou dividindo valores também. Okay? Então, vamos fazer a mesma ideia. Vamos fazer com uma base diferente. Vamos usar um 5 de base, um 5 à quarta, dividido por um 5 ao quadrado. Usando a propriedade, ele me diz que isso aqui seria 5 ao quadrado, né? Porque vai subtrair os expoentes. Então, mantém a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Mas vamos mostrar o porquê, né? Da mesma maneira que eu mostrei no de cima, o porquê chega no 5, né? Que vão aparecer 5, 5, 3 aqui para fazer o produto. Então, eu vou mostrar que acontece aqui também. Então, eu tenho 5 elevado à quarta potência, então eu tenho 5 vezes 5, 4 vezes, né? 5 vezes 5, vezes 5,
vezes 5. Embaixo tem 5 ao quadrado. Como eu estou multiplicando e dividindo, tanto faz eu dividir e multiplicar ou multiplicar e dividir. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte aqui. Se eu tenho 25 aqui no denominador, eu posso cancelar com 25 aqui no numerador. Então, aqui eu tenho dois 5. Eu vou simplificar com os dois 5 lá de cima. E aí vão sobrar apenas esses dois valores. Será 5 ao quadrado, que vai de encontro ao enunciado, né? Que na divisão de potência subtrai os expoentes, né? Eu faço 4 menos 2 e vou ter 2. E aí, se você tiver que resolver, é só fazer 5 ao quadrado, que é 25. 5 vezes 5. Terceira propriedade, potência de potência. O que é a potência de potência? É quando eu tenho um expoente elevado a um outro expoente. Então, eu tenho uma base com um expoente. E esta base, agora uma nova base dentro do parênteses, está elevada a um expoente. Que diz a propriedade? Eu vou multiplicar estes expoentes. Então, por exemplo, eu tenho lá 3 elevado... Perdão, deixa eu mudar um número aqui. 2 elevado à quarta potência. Isso tudo ao quadrado. Se eu fosse trabalhar esse contexto de 2 à quarta ao quadrado, segundo o que eu tinha aprendido anteriormente, então isso aqui é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, né? Porque o quadrado de fora aqui indica que o que está dentro do parênteses, né? Então esse fator vai ser multiplicado por ele mesmo. Então vai ficar um 2 à quarta vezes um 2 à quarta. E eu aprendi lá atrás, já na propriedade 1, que na multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu chego no 2 elevado à oitava. O que esta propriedade diz? Que ao invés de eu fazer todo esse processo de passagem, eu posso simplesmente multiplicar aqui. Deixa eu trocar de cor. Tá? Eu só multiplicar os expoentes. Quando eu tenho potência de potência, quer dizer, multiplico expoente por expoente. 4 vezes 2 é o 8 que eu tenho aqui. E 2 à oitava aí é uma continha que você faz no dedo. Vai dobrando. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Okay? Então é só ir dobrando de 2 em 2. Dá para fazer nos dedos. Pega 8 dedos aí, vai dobrando. Você vai ver que vai dar certinho. Ok? Então, potência de potência é só multiplicar os expoentes. Eu fiz o passo aqui, é mais para vocês entenderem o porquê chega nesse produto de 8 aqui, tá bom? É porque daí na soma dá 8, então é porque é a mesma coisa que eu fazer a multiplicação de 4 vezes 2. Bom, quarta propriedade, potência de produto. O que é uma potência de produto? Eu tenho um produto, quer dizer, uma multiplicação. Então, lembre aí, eu vou colocar aqui já escrito, ó, multiplicação. Você que está estudando, você ouve muito falar de produto, multiplicação. Novo, eu estou com o mouse aqui, às vezes demora um pouquinho para escrever multiplicação, tá? Então, toda vez que você ouve a palavra produto na matemática, você vai pensar, eu tenho que multiplicar. Produto, eu multiplico. Ok? Então, eu tenho um produto que está elevado a um expoente. O que diz esta propriedade? Que este expoente pode ser distribuído para os fatores, né? Para o A e para o B. Então, vamos lá para o nosso exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho 3 vezes 2, isso elevado ao quadrado. Eu posso resolver direto, né? Aqui dentro do parênteses são 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6, 6 ao quadrado eu sei que é 36. Tranquilo, consigo fazer direto essa questão. A gente vai aplicar a propriedade agora.
como funciona a propriedade? Ele me diz que esse 2 pode ser distribuído para o 3 e para o 2 ao mesmo tempo. É importante saber isso? Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer algum desenvolvimento algébrico. Então, eu preciso entender essa propriedade. Com números, é muito mais prático eu fazer direto. Eu vou lá e multiplico e depois elevo. Mas, de forma algébrica, muitas vezes a gente vai ter que distribuir isso. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês também. Vamos fazer isso aqui, ó. 3, então vai ficar 3 ao quadrado, né? O 2 está sendo distribuído para os dois valores, vezes o 2 também elevado ao quadrado. Esse resultado tem que dar 36. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 9 vezes 4, 36. Como eu disse, deixa eu mostrar para vocês por que é importante saber essa propriedade. Muitas vezes você vai encontrar na forma algébrica algo assim. 3A, vai usar bastante, né? Está de oitavo para nono ano. Então, eu tenho 3A elevado ao quadrado. E muitas vezes o aluno só eleva um número. Então, eu tenho que lembrar dessa propriedade, que esse 2 ele vai distribuir para os dois termos, né, desse número. Porque aqui é 3A, é 3 vezes A. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, e A elevado ao quadrado. Bem, então, é uma propriedade importante para a gente saber, tá bom? E a gente está fazendo bastante numérico para facilitar o entendimento. E aqui um exemplo algébrico de utilização também. Quinto, potência de quociente. Bom, vou voltar aqui. Se produto é multiplicação, quociente, quando você ouve a palavra quociente, você tem que ter na tua mente que você vai fazer divisão. Tá? Deixa eu melhorar aqui a escrita. Você vai fazer divisão. Quociente está ligado à divisão. Então, potência de quociente é a potência de uma divisão. Lembra que fração, divisão é a mesma coisa? Então, vai funcionar como produto. O expoente era distribuído pelos fatores. Aqui, o nosso expoente também vai ser distribuído pelo numerador e o denominador. Exemplo prático, 3 sobre 2 elevado à quarta, por exemplo. Eu poderia fazer 3 ao quadrado, 3 meios, né? 3 sobre 2, 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios e utilizar a propriedade 1, que é a multiplicação de mesma base. Mas se eu tenho essa propriedade que diz, olha, você pode pegar o expoente e distribuir para os dois também. Você vai distribuir para numerador e denominador. Então, eu já faço de uma maneira mais direta. Então, eu tenho 3 quartos, 3 elevado à quarta, e 2 elevado à quarta. E eu resolvo direto. 3 à quarta é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu tenho aqui 81. E 2 à quarta, eu falei para vocês já, faz nos dedos. Separa 4 dedos e vai dobrando. 2, 4, 8, 16. Então, está aqui a resposta. 3 sobre 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 81, 16 avos. Então, eu tenho que fazer a distribuição do expoente, seja na potência de produto, seja na potência de quociente. Tá bem? Sexta propriedade. E quando eu encontro um expoente e ele é negativo, então eu tenho um quociente, quer dizer, eu tenho uma divisão aqui, uma fração, e o expoente é negativo. O que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, inverte-se a base. O que é inverter a base? O que era numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Traduzindo, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E aí você troca o sinal do expoente, tá bem? Então vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho aqui 2 terços e estou elevando a menos 3.
que essa propriedade me diz? Olha, eu não tenho como resolver um expoente negativo, então eu preciso resolver o problema do negativo. Como se resolve? Inverte-se o número. 2/3, eu vou inverter 2/3. O que é numerador vira denominador, então vem para baixo. O que é denominador vai para cima como numerador. Ele faz 3/2. Quando eu faço essa inversão, o que acontece? O expoente ele muda de sinal. Eu troco o sinal do expoente. Então, essa é a propriedade de potência de quociente com expoente negativo. Quer dizer, quando eu tenho uma divisão, uma fração, o que eu tenho que fazer? Simplesmente inverter o número, né? Inverter a fração, e aí trocar o sinal do expoente. E os demais? Aí você volta para a propriedade anterior e resolve. Que vai ser 3 ao cubo, né? O 3 vai ser distribuído por os 2, e aqui embaixo vai ser 2 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, eu tenho 27. E 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, são 27 oitavos. Tá bem? Isso acontece quando eu tenho um quociente. Lembra, quociente é uma divisão. É uma fração. É a mesma coisa. Na potência 7, né, na propriedade 7, ele vai falar também do expoente negativo, só que ele está falando com um número aqui. Ele não está falando com uma fração. Ele está falando apenas com um número. Lembrando que esse número também tem que ser diferente de zero, porque senão não vai dar para resolver. Porque não tem divisão por zero. Tá ok? Então, como funciona? Quando eu pego um número, por exemplo, o número 7, e elevo ele a um expoente negativo, então, no caso aqui, um exemplo menos 2, como resolver? 7 elevado a menos 2, eu não tenho como resolver com expoente negativo, eu tenho que transformar ele em expoente positivo. Então, eu tenho que lembrar que todo número inteiro, ele pode ser escrito como todo número real, né? Todo número real, eu consigo escrever ele na forma de fracionário, né? 7 é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. Então, eu consigo escrever 7 em forma de fração. Como? Colocando embaixo. Toda vez que eu tenho um número inteiro, eu consigo escrevê-lo como uma fração. Logo, fica 7 sobre 1. Aí eu vou para a propriedade anterior. E quando eu tenho uma fração, é só inverter a posição deles. Vai ficar 1 sobre 7. E aí eu vou lá e troco o sinal do expoente. Passa a ser ao quadrado. E aqui eu sei que 1 ao quadrado é 1, né, vai ser 1 vezes 1. E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Tá? Então, essa é a propriedade 7, potência de expoente negativo. Quando eu tenho um número, que não é uma fração, eu posso usar esse artifício de colocar 1 no denominador, porque 7 dividido por continua por sendo 7, e depois é só inverter. 8. Potência com um expoente racional. O que é um expoente racional? O número racional é a escrita de um número em forma de fração. Então, quando eu tenho uma potência e o expoente é uma fração, eu posso escrever esse número como uma raiz. Então, eu converto um expoente fracionário numa raiz. E agora vamos lá, por exemplo, para ver como se faz isso. Então, supondo que eu tenha 3 elevado a meio. 3 elevado a 1 sobre 2. Eu vou reescrever isso em forma de raiz. Como? Observa, o 3 é a base, então ele vai ser meu radicando lá dentro. O que vai acontecer? O expoente aqui, que tem 1 no numerador, vem como expoente de quem está dentro da raiz. E o índice é o denominador da fração. Então, o que está embaixo vira índice. Então, eu vou ter uma raiz quadrada de 3. Né? Reduzindo isso aqui, a gente sabe que raiz quadrada não precisa colocar o 2, né? Então, eu posso escrever isso aqui como raiz de 3, e essa seria a resposta. Então, lembra, o numerador vem para dentro da raiz e o denominador vem como o índice da raiz, tá bem? Então, eu tenho aqui uma raiz quadrada de 3. Vamos supor que fosse um outro número.
Vou fazer mais um exemplo aqui. Então, vou parar. Tenho 8 elevado a 1/3. Então, eu vou ter o quê? Uma raiz de 8. O expoente 1/3 vai ser dividido. O 1, que é o numerador, vem para dentro da raiz. E o 3 vem para fora da raiz, ser o índice desse valor. Então, existem momentos que a raiz ela não vai ser exata. A raiz de 3 não é um valor exato, né? É um número irracional. Mas a raiz cúbica de 8 existe, que 3 números iguais multiplicados dão 8. A resposta é 2. 2 ao cubo é 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Na radiciação, né, se a gente for fazer o vídeo de radiciação, aí eu posso desenvolver isso para vocês, tá? Agora a gente está falando mais da regra de potenciação e como eu converto, então, um expoente fracionário numa raiz, tá bem? Bom, potência com um expoente igual a zero. Então, um número elevado a zero é 1. Isso a gente ouve de montão, né? Qualquer número elevado a zero, ele vale 1. Sim, um número elevado a zero vale 1. Mas muitas vezes a gente não entende o porquê. Eu vou mostrar um pouquinho uma das maneiras de se explicar o porquê isso. Por exemplo, se você tem 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 ao cubo é 8. Eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho 2 vezes 2, que é 4. Eu tenho 2 elevado à primeira potência, eu tenho o próprio valor, tenho 2, que é só uma vez ele. E 2 elevado a zero, aí você vai me falar, eu já sei quanto é 1. Mas vamos entender o porquê. Olha só, quando eu diminuir um número no expoente, então de 3 para 2, vamos pegar esses dois aqui, de 3 para 2, quando eu diminuir um número no expoente, o que aconteceu com esse resultado? Ele caiu pela metade. De 8 ele foi para 4. De novo, quando eu diminuo de 2 para 1, quer dizer, eu diminui uma unidade, daqui para cá, então do 4 para o 2, também ele diminuiu metade novamente. Então, se eu diminuir mais uma unidade aqui, o que tem que acontecer com o 2? Ele vai ter que diminuir pela metade. Então, 2 elevado a zero é 1. Se você fizer isso com qualquer potência, né, qualquer base, vai ser o mesmo resultado. Vamos colocar aqui já um com 3 ao quadrado, por exemplo, que é 9. 3 à primeira potência é 3. E 3 elevado a zero, a gente sabe que vai dar 1. Mas vamos, de novo, observar o que acontece. Quando eu diminuir um número, uma unidade no expoente aqui, de 9 para 3 caiu a terça parte. De 1 para 0, então tem que cair a terça parte de 3, que é 1. Se você fizer isso com o 4, com o 5, vai dar a mesma coisa. Então, essa é uma das maneiras de se explicar o porquê um número elevado a zero dá 1, tá ok? Então, se você não sabia, está aí uma maneira de você explicar. Tem outra maneira, mas não vem ao caso agora. 10ª, potência com expoente igual a 1. Quer dizer, quando eu tenho um número com expoente 1, básico, 3 elevado a 1 é 3. Por quê? Porque o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Como é uma vez só, então é o próprio valor. Então, a base ela é o próprio resultado. Tá bom? Então, qualquer número que eu elevar a 1 vai dar o próprio número. Então, se colocar 1000 elevado a 1, vai dar 1000. Se colocar 1 bilhão elevado a 1, vai dar 1 bilhão. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho já um outro tipo de exemplo. Eu vou tentar colocar os dois na tela, que eu vou explicar o 11 e o 12 meio que juntos aqui. Olha, potência de base negativa e o expoente ímpar. E o outro é potência de base negativa e o expoente par. O que diferencia isso?
Com menos 2 ao cubo, se a gente for escrever, eu vou colocar menos 2 que multiplica com menos 2 que multiplica com menos 2. Então, o expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Então, menos 2, menos 2, menos 2. Se a gente for lá para as regras de sinal de multiplicação e divisão, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativo. Então, menos e menos vai dar mais. Então, mais com menos vai dar menos. E aí você multiplica 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, você tem aqui um resultado menos 8. Eu vou fazer de potência de base negativa expoente par para você visualizar. Menos 3 vezes menos 3. Então, multiplicação de mesma base, multiplicação com sinais iguais, dá positivo, então menos e menos dá mais. Eu vou colocar aqui mais, não tem necessidade, mas só para visualizar, e 3 vezes 3 dá 9. Existe uma fala sempre muito comum, e eu faço isso com os alunos, e boa parte sempre acaba entrando na minha fala. É assim, todo número elevado ao expoente par sempre é positivo. Isso é uma verdade, porque se os dois forem negativos, vai dar positivo. Se os dois forem positivos, ele vai continuar sendo positivo. Então, todo número elevado a um expoente par, ele vai dar sempre positivo, porque ele vai estar sempre juntando de 2 em 2. Se for elevado à quarta potência, seria 2 negativos, depois mais 2 negativos, então daria positivo e positivo. Não dá negativo. Quando é ímpar no expoente, aí o que acontece? Então, uma das falas sempre é assim. Quando o expoente é par, o resultado é sempre, aí todo mundo, positivo. E aí ele for lá e fala assim, e quando o expoente é ímpar, aí o pessoal lá que não presta muita atenção grita lá, negativo. Mentira, não é negativo. Ele pode ser negativo como pode ser positivo. Depende da base. Se a base aqui é positiva, vou repetir, ou negativa para um expoente par, não importa qual seja, ele vai dar sempre positivo, porque vai juntando de 2 em 2 e ele vai dar sempre positivo. Quando você vai para ímpar, que é 3, 5, 7 e assim por diante, se ele é negativo, o sinal acompanha o resultado. Se ele é positivo, então se ele fosse um mais 2 aqui, ao cubo, ele vai dar uma resposta positiva, porque seria 2 vezes 2 vezes 2, né? Porque todos positivos, não precisa colocar aí o sinal, não tem necessidade, e aí ele vai dar 8 positivo. Então, cuidado com isso. Se o expoente é par, sim, vai dar sempre positivo, certeza. Quando o expoente é ímpar, copia o sinal da base é negativa, a resposta vai ser negativa. Se a base é positiva, a resposta será positiva, tá bom? Muita atenção nisso. Vamos lá para o 13º, a gente está encerrando já. Potência de base 1. O que é potência de base 1? É quando eu tenho 1 elevado a algum valor. Então, 1 elevado a n é quanto? É 1, né? Então, a gente vai ter, não importa 1 elevado a quanto seja, né? Se colocar aqui 1 elevado a 597 no expoente, a resposta vai ser 1 vezes 1 vezes 1, 597 vezes, e a resposta vai ser 1. Então, 1 elevado a qualquer valor sempre será 1. E um 14º que eu acrescentei, que às vezes até tudo isso que eu estou falando de potenciação cai em vestibular, porque você vai usar essas propriedades para resolver um exercício, cai em concurso, né, concurso para matemática básica, muitas vezes, e aí eu quis colocar o de base decimal, que às vezes gera algumas dúvidas também. Tá? Então, por exemplo, quando a base é decimal, por exemplo, você tem lá 1,5 elevado ao quadrado. Tá? Não vou fazer muito grande, não. 1,5 elevado ao quadrado. Então, eu aprendi que se
É elevado ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, né? Eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Aqui eu estou usando o x como vezes, tá bom? E aí você vai lá e multiplica. Então, sendo decimal, você vai multiplicar da mesma maneira, tá? Só, se você não lembra da regra de multiplicação, eu vou colocar aqui para você. Se você tem 1,5 e quer multiplicar 1,5, aí você vai multiplicar dois valores decimais, um decimal e um inteiro, não importa, tá? Você não lembra? Eu sempre explico dessa maneira. Primeiro passo, multiplica-se como não se tivesse vírgula. Desculpa enroscar. Eu vou multiplicar como se não houvesse vírgula. Tá? Então, eu vou multiplicar 15 por 15. 5 vezes 5 é 25, vão 2 lá, aquela historinha toda. 5 vezes 1, 5 e 2 que foi 7. Vou mudar de casa, que vou estar multiplicando, né? Está multiplicando a casa aqui das unidades, agora eu vou fazer dezenas, então mudo aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E aí eu vou lá e somo isso aí. Vou virar esse 1 aqui. Então aqui eu tenho 5, 7, 5, 12, vai 1 lá e está 2. Aí você fez a multiplicação, aí você lembra, tem vírgula, tá? Lembra da vírgula, por favor. Então, faça a multiplicação como se não houvesse vírgula, e aí no final eu tenho uma vírgula no primeiro e uma vírgula no segundo, então eu tenho duas casas, desculpa, tem uma casa depois da vírgula no primeiro e uma casa depois da vírgula no segundo. Então eu tenho duas casas depois da vírgula, então meu resultado tem que ter duas casas depois da vírgula, ok? E aí você vai lá e coloca a sua resposta. 2,25. Novamente, espero que ajude a vocês que estão estudando, estão com algumas dificuldades. É um vídeo simples, não, eu gostaria de fazer uma coisa maior, uma live, explicar melhor algumas coisas, para poder interagir com as pessoas, mas também tem uma internet que não é via rádio, então ela também me limita em algumas coisas. Mas, na medida do possível, deixa lá nos comentários se você gostou, se você se interessou, se te ajudou. O mais importante é ajudar aqueles que realmente estão precisando nesse momento. É um pouquinho do que eu posso compartilhar daquilo que eu tenho com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e até um próximo